Meus queridos irmãos, Deus, Ele viu as aflições de Pedro, mas Deus também ouve as nossas orações. Versículo de número 5, deixa bem claro quando diz a palavra de Deus, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Aí o versículo de número 12 diz: e considerando ele nisso a casa de Maria, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marco, onde muitos estavam reunidos e faziam o que, irmãos? Orava a Deus. Então Deus ouve oração. As coisas estão difíceis, Deus está vendo. As coisas estão indo de mal a pior, eu estou orando, Deus está ouvindo a tua oração, porque a palavra de Deus diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está com os ouvidos abertos para te ouvir, para ouvir a oração de Ana, para ouvir a oração de Maria. Quero dizer que estavam juntos, reunidos, orando e dizendo: Deus, tira Pedro da prisão. Oh Deus, não deixe, já mataram o Tiago à espada. Herodes é um homem mau, Herodes é um homem perverso. Deus, oh Jesus, tira Pedro da prisão, salva Pedro. Aleluia. Não devemos jamais, queridos e amados irmãos, subestimar uma igreja que ora. Aleluia. Quando a igreja ora, Deus move o céu. Quando o crente ora, meus queridos irmãos, Deus faz com que até aquilo que pareça impossível, Deus faz impossível seja possível para a nossa vida. Amém. Deus é o mesmo e Ele ouve oração. Observe, irmãos, será que nós estamos na posição de Pedro? Será que nós conseguiríamos dormir como Pedro dormiu? Mas a palavra de Deus diz que em Salmos 4:2 diz: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor, só tu, louvado seja Deus, me fazem repousar seguro. Ele está dizendo: está tanto difícil, é tanta coisa, quer saber? Eu vou logo dormir, vou pegar no sono, porque eu estou seguro em Deus. Aleluia. Durma, crente, esta noite. Glória a Deus. Ah, mas está difícil, irmão, mas tanta coisa. Só Deus sabe mesmo. O irmão não sabe nem o texto, não sei não. Mas Deus está vendo, Deus está ouvindo, e esta noite você vai chegar em casa e vai dizer: eu vou me deitar, eu vou dormir, porque eu estou seguro em Cristo. É tanta dívida, é tanta cobrança, é tanta coisa. Descanse em paz, louvado seja o nome de Deus. Esteja seguro em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esqueça as dificuldades da vida, queridos. Entregue nas mãos de Deus, que Deus fará o melhor. Aquilo que você não pode fazer, Deus é sublime, Ele é excelente em fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que você pode, Deus deixa você fazer. O que você não pode, Deus diz: deixa comigo. Somos limitados, somos frágeis, somos falhos, e às vezes não podemos fazer aquilo que queríamos. Aí Deus está dizendo: durma, deite, repouse seguro no nome do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão fiel. Com a destra fiel. Glória a Deus. Porque fica espantado. É tanta coisa, fica espantado, não pode nem resolver, fica espantado. Descanse. Louvado seja Deus. Você não pode fazer, então não fique espantado, não fique seguro, não fique, irmão, entregue
nas mãos do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele fará com excelência. Glória. Depois você vai só cantar o hino da vitória. Aleluia. Deus ouviu a oração de Daniel. Os irmãos bem sabem que Daniel era aquele homem de oração. Daniel era aquele homem, irmãos, que por 3 vezes orava. E em momentos difíceis, ainda estando na Babilônia, diz que ele abria a janela em direção a Jerusalém. Porque a palavra de Deus diz que quando Salomão fez o templo, aqueles que se direcionassem ao templo orando, Deus ouviria a oração. Então eu quero crer até Jonas, quando estava no fundo do mar, quando fez a sua oração, eu quero crer que ele olhou e disse: por onde fica o templo? Qual é a direção do templo? Eu quero crer que ele fechou os olhos. Eu quero crer que ele fechou os olhos. Ele disse: Senhor, qual é a direção do teu templo? É por aqui? É por ali? Ele disse: é aí, Jonas. Aí Jonas orando: Deus, Deus, Deus. Aí ele disse: peixe grande, leva ele. Aleluia. Porque Jonas sabia, queridos irmãos, que aqueles que orassem em direção ao templo, Deus ouviria a oração. Aleluia. Não foi diferente com Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas diz que quando Daniel estava orando, abria as portas do templo, que ficava em direção ao templo, quero dizer, abria a porta da sua, onde ele estava, no seu quarto, que as portas ficavam em direção ao templo. E quando Daniel orava, ora, Deus ouvia a sua oração. Aleluia. E Daniel: Senhor, Senhor, Senhor. Então, irmãos, então Daniel, nós vamos ver aqui em Daniel capítulo 10, versículo 12, ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender e se humilhar na minha presença, ou na presença de seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Louva, sabe aquela nuvem querendo impedir os demônios, querendo impedir que a oração de Daniel subisse. Aí Deus disse: escuta, eu vou mandar alguém para quebrar isso, para tirar isso. Não vai ser impedido a tua oração. Louvado seja Deus. Daniel, eu não sei quanto tempo tu passaste orando, crente. Eu não sei quanto tempo você tem que se ajoelhado pedindo algo. Eu não sei quanto tempo você tem clamado e talvez você tenha dizido: Deus não me ouve, Deus não me escuta. Mas Deus está dizendo: se possível for, eu envio um anjo poderoso para quebrar toda a potestade, todo o principado, mas a tua oração chegará até os meus ouvidos. Como a oração de Daniel chegou, irmão, os principados, as potestades tentando impedir. Aí Deus disse: eu vou enviar alguém para que não seja ofuscado, mas a tua oração, Daniel, desde quando tu tens se disposto a orar, eu tenho ouvido a tua oração. Ele é o mesmo. Ele ouve as orações. Nunca esqueça. O anjo ordenou a Pedro. Observe, irmãos, que Pedro prendesse as vestes do cinto e calçasse as sandálias. Isso nós temos algo a aprender aqui. Sem dúvida, era uma coisa bastante comum, algo trivial, algo comum que estava acontecendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus, muitas vezes Deus junta o milagroso com o comum. Para que, irmãos? Para nos incentivar a manter equilíbrio. Deus às vezes pega as coisas comuns que estamos acostumados de rotina a fazermos para atrelar, para colocar diante de uma coisa sobrenatural. Qual é o propósito disso? Para que nós não perdamos o equilíbrio. Deus não quer que nós sejamos desequilibrados, em outras palavras. Então Deus junta aquilo que é de costume. Pedro, o anjo disse: calça a tua sandália, coloca a tua capa. Ora, o anjo não poderia ter colocado as sandálias? O anjo não poderia ter colocado a capa em Pedro?
Mas ele disse: eu quero ver. Talvez, irmão, se o anjo tivesse feito isso que acontece, talvez Pedro poderia ter se espantado, perdido o equilíbrio, sabe, irmão? E perdido a bênção. Aí Deus pega coisas simples, irmão, para que nós não venhamos perder o equilíbrio, aquilo que é comum no nosso dia a dia. Pedro calça a sandália, Pedro coloca a capa, segue-me, Pedro. Aleluia. E Pedro não iria perder o equilíbrio. Um grande milagre, Deus tinha enviado um anjo, ele estava diante de um anjo. Louvado seja Deus. E Pedro estava pensando que estava sonhando. Louvado seja Deus. Mas ele estava achando que tudo era normal, tudo era comum. Por exemplo, Jesus multiplicou os pães e peixe, mas em seguida ele ordenou que os discípulos fizessem o que, irmãos? Recolhessem os restos. Ele multiplicou, ele fez um grande milagre. E aqui eu quero crer que os discípulos poderiam perder o equilíbrio. Um grande milagre. Que coisa? Jesus disse: recolha os restos. E aquilo que era comum, diante de um grande milagre, eles agora estavam diante de um grande milagre, mas diante de algo que era trivial, de algo que era comum no seu dia a dia. Ainda nós podemos ver, irmãos, que ele ressuscitou a filha de Jairo, aquela menina que estava morta, e Jesus chega ao ponto de ressuscitar ela. E eu quero crer que talvez alguém poderia, diante daquele momento, perder o equilíbrio, mas Jesus olhou e disse: tem comida para mim? Algo que era comum, um grande milagre atrelado a algo que é comum. Às vezes, irmãos, nós parece que não estamos equilibrados. Às vezes Deus faz grandes coisas, às vezes faz poucas coisas, até coisas pequenas, e nós saímos como que desequilibrados. Mas Deus nos ensina a manter equilíbrio. Deus nos ensina, adiante de um grande milagre, adiante de uma grande bênção, adiante de uma grande coisa, Deus está dizendo: eu farei com que você fique equilibrado.